1 Coríntios capítulo 15, irmãos, quero compartilhar a palavra com vocês nesta noite. Nós vamos meditar do verso 35 até o verso 58. Eu vou fazer a leitura neste momento, do verso 35 até o verso 44. A palavra do Senhor Deus diz assim, 1 Coríntios 15, do verso 35 até 44 neste momento. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhes dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, o outro da lua, e o outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo é semeado, o corpo que é semeado é perecível, e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Vamos orar mais uma vez nesta noite. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e clamamos a Ti sabedoria do Teu Espírito, para que possamos compreender, ó Deus, as verdades nela contidas. Ensina o nosso coração nesta noite, que o Senhor possa tirar do nosso coração e mente tudo aquilo que vem atrapalhar neste momento, Senhor, o entendimento da Tua palavra. Tem misericórdia de nós e nos abençoa, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, eu quero falar um pouquinho nessa noite a respeito sobre a natureza da ressurreição. Já é o terceiro culto que nós estamos meditando em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, do versículo 1 em diante, até o meio do capítulo, nós falamos um pouco sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas não acreditavam na sua ressurreição. Então, do verso 1 até o 11, Paulo vai tirar um pouco dessa descrença na ressurreição de Cristo. Nós estamos aí há alguns dias da Páscoa, e daqui a pouco nós vamos estar comemorando a Páscoa. E a Páscoa é, no calendário cristão, uma menção à ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu creio de fato que muitas pessoas comemoram a Páscoa, comem o ovinho da Páscoa, comem lá a peixada, o bacalhau no domingo, né? Mas não creem que Cristo ressuscitou de verdade. Muitas pessoas não creem na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, então, escrevendo à igreja aos Coríntios, traz uma luz sobre a ressurreição de Jesus, e nós já vimos isso há 2 cultos atrás. Depois, Paulo vai falar um pouco sobre a ressurreição dos mortos, totalmente, falando também sobre a nossa ressurreição, falando da questão de que o cristão ele pode confiar, ele pode entender que porque Cristo morreu e ressuscitou, nós também temos a mesma esperança de que um dia morreremos e ressuscitaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, neste último momento, Paulo vai querer explicar um pouquinho para nós como é essa ressurreição. Como se dá a ressurreição dos mortos. E eu acho que nesse texto nós temos 3 ênfases
que é importante a gente perceber nessa noite, para tirar talvez dúvidas que ainda possam existir no teu coração. Então há 3 partes importantes do texto que nós vamos enfatizar. A primeira parte que eu queria que você entendesse, foi a parte que li, é a questão do corpo da ressurreição. Como eu já disse no culto passado, os que criam na ressurreição ali em Corinto, criam na verdade não na ressurreição do corpo, mas cria que uma pessoa morria e ela passava dessa parte material para uma parte espiritual e ela vivia espiritualmente nesse novo mundo. E esse novo mundo que as pessoas vivem, elas vivem com o seu espírito, como se fosse os fantasmas, né? Quem já assistiu filminho de fantasma sabe do que eu estou falando. Então vive em outro plano. Quem assistiu também um filme espírita chamado Nosso Lar, né? Vai ver também a respeito disso. As pessoas passam a viver num outro plano. Aquelas que vão lá para o nosso lar, que é o lugar onde os espíritos estão ajudando os outros, e tem aqueles que vão ficar ali, no que chamam de limbo, no lugar do pecado e tantas outras coisas. Os cristãos dessa época estavam enfatizando a mesma ideia, não há ressurreição. O que há na verdade nós morremos, somos libertos dessa carne, essa carne é sepultada, esse espírito que nós temos vai para algum lugar, e neste lugar nós vivemos ali eternamente. E não se falava mais na ressurreição. E Paulo disse não. Paulo diz aqui uma palavra muito dura no versículo 36. Ele diz insensatos. Paulo está xingando ali, levando um tom alto para a conversa nesta hora. Insensatos. Como pode alguém acreditar que Cristo não ressuscitou em um corpo? Como pode? Como pode alguém não acreditar que Jesus andou entre nós depois de ressuscitado? Como pode alguém não acreditar que ele entrou no meio dos discípulos e os discípulos tocaram as suas mãos? Como pode alguém não perceber o que ele falou para Tomé? Tomé, olha aqui, olha meu corpo, olha as minhas feridas, toca, sou eu. Veja, as minhas mãos estão com os cravos aqui, a marca dos cravos ainda. Irmãos, Cristo não ressuscitou como um fantasma. Jesus não era um espírito mirabolante depois da sua ressurreição. Ele assumiu. O seu corpo não foi perdido, não foi escondido. O seu corpo foi levantado da morte. Hoje à tarde eu fui ao velório da Jéssica. E o Alexandre havia me pedido para levar uma palavra. E eu falei para eles lá a respeito da ressurreição. Não há outro lugar melhor de se falar da ressurreição do que quando você está no velório. As pessoas precisam acreditar que existe uma saída para a morte. A morte não é o final da nossa história. Esse corpo semeado não é o final da história deste mundo. O que Paulo nos ensina a respeito do corpo? Ele vai dizer algumas coisas. Ele diz: esse corpo ele é terreno e imperfeito. Você sabe disso. Você sabe que seu corpo não é o ideal. As mulheres sabem, né? Elas ficam brigando com o corpo. Arruma aqui, dá uma puxadinha ali. O pitangui que gosta desse negócio de tentar arrumar o corpo. Faz dele um cara muito rico. Mas não dá. A gente percebe que esse corpo tem limites. E ele vai sempre piorando. Por mais que você arrume aqui, ajuste ali, a idade vai chegando e as coisas vão piorando. É uma dor que aparece do nada. É um probleminha que você não tinha, agora você tem. É uma situação que você não tinha naquele tempo, agora você tem. Por quê? Porque Deus deixou este corpo terreno. E Ele vai dizer, esse corpo veio do pó, e para o pó ele vai voltar.
Não tem mágica, não tem solução, ninguém fica para semente. É impossível alguém viver nesse corpo por toda a vida. Esse corpo Deus deixou para ser imperfeito por causa do pecado e terreno. E qual é a solução dele? Paulo vai dizer: esse corpo veio para ser uma semente. Ele vai ser semeado. E olha a analogia que ele faz. Todos nós sabemos que quando nós vamos enterrar alguma coisa, aquilo que nós enterramos não é aquilo que nós esperamos. Não é verdade? Por um acaso você planta uma semente de trigo e espera colher uma semente de trigo? Você espera colher todo o trigo. O que Paulo está dizendo aqui para nós é que esse corpo Deus deu para um tempo, e esse corpo vai ser lançado na terra, e essa imperfeição que esse corpo vai ser lançado na terra, quando ele voltar, ele não vai ser a mesma coisa. Amém? Graças a Deus por isso. Que bom que o seu bico de papagaio não vai ficar com você toda a eternidade. Não é? Que bom que essas rugas, você olha e fica horas no espelho, puxa daqui, ajeita dali, passa alguma coisa para dar uma maquiada. Que bom que elas não estarão na eternidade. Que bom que todas as suas limitações não estarão na eternidade, porque esse corpo, ele não volta como ele será semeado. Paulo usa alguns exemplos para denegrir esse corpo. Ele diz: esse corpo ele vai ser semeado em fraqueza, no versículo 43, em desonra. Ele vai ser semeado natural. Esse corpo vai ser semeado de uma maneira em que as pessoas nem querem ficar com ele. Eu não gosto de velório, nunca gostei. Eu só vou por amizade, não ao morto, aos parentes. Já disse que não vou nem no meu velório. E o catolicismo impregnou uma tendência no brasileiro que ele gosta do corpo do morto, né? Então eu fico aflito quando eu vejo as pessoas em cima do morto, passa a mão, beija e abraça. Eu sei que é dor, é saudade, é vontade de ter um último toque. Hoje o irmão da moça ajoelhou do lado do caixão e começou a conversar com ela, falando que ela podia ir embora em paz, que ela podia ir tranquila, que ele ia cuidar do pai dela, que ele ia cuidar da mãe. E eu fiquei ali olhando aquele momento de dor, de sofrimento, de tanta angústia. Irmãos, eu tenho vontade de tirar ele dali, de tirar aquela dor dele. Eu não gosto de velório. Mas o que eu acho pior no velório é nós não conhecermos a esperança da ressurreição. É triste, irmãos, você ver pessoas sem brilho nos olhos. É triste você ver pessoas dizendo: acabou tudo, não há mais nada. E nós sabemos que é diferente, pelo menos cremos nisso, eu espero que você creia. Nós sabemos que não é o fim. Nós sabemos que para aqueles que confiam em Cristo vai ser muito melhor. A volta de Jesus vai trazer um corpo transformado. Aquilo que foi semeado ali em desonra virá em honra. Aquilo que foi semeado ali como uma coisa nojenta, asca, vai vir em glória. Aquilo que foi semeado sem vigor, sem vida, virá raiando, virá como um fulgor do sol e das estrelas. A Bíblia diz. Você já pensou nisso, irmão? Que maravilha, que lindo vai ser a nossa ressurreição. Não pensa você que você vai vir do jeito que você está, não. Hoje vocês estão bonitinhos, bem arrumadinhos, tomaram um banho e tal. Mas não é nessa leseira que às vezes a gente está, nesse cansaço,
Nós lutamos contra o nosso corpo, nós limitamos contra ele, muitas vezes nós trazemos ele empurrado, puxando, e quando nós voltarmos, nós veremos Jesus como ele é, e seremos como ele é. Glória a Deus, irmãos. Que maravilha, que esperança que Paulo diz aqui para nós, de pensar que nós não vamos mais ter limitações. O apóstolo Paulo vai dizer que este corpo, ele é corruptível, ou seja, ele sofre a corrupção todos os dias, todos os dias. É impressionante como a gente não se dá conta e às vezes olha no espelho e se vê careca. Impressionante isso. Não é o meu caso. De alguns irmãos aqui que eu não vou citar o nome. Mas é impressionante como você passa um tempo, você olha e diz: gente, sou eu? Eu estou assim? Você já se pegou com raiva de você, às vezes, olhando no espelho? Não tem problema não, não vou xingar. Às vezes a gente olha para a gente e diz: eu não estou feliz. De novo as mulheres sabem que... Cadê? Fiquem bravos com o pastor. Vou fazer uma propaganda da minha esposa. Preciso de uns produtos da Mary Kay, né? Depois vocês contam para ela tá legal. Não estar satisfeito é o que Paulo diz. O corpo que você tem é corruptível e ele vai andar sempre para corrupção, porque ele está se desgastando, ele está se deteriorando, e um dia vai chegar uma hora que a bateria zerou. E quando a bateria zerar, irmão, ninguém quer ficar com você, sabia? Nem sua mulher que te ama tanto, porque o seu corpo vai chegar ao estágio pior, que é o apodrecimento. Paulo diz isso. Quando você joga uma semente na terra, você espera o quê? Apodrecimento, morrer. Essa é a minha relação com o meu corpo. Esse corpo que Deus me deu, que você tem, que nós temos, que graças a Deus é muito bom, ele não é o perfeito. Ele não é o que Deus quer para você. Não, você não vai passar a eternidade com ele. Ele vai ser semeado, destruído e transformado em algo que você vai ficar embasbacado. Eu estava lendo esse texto e quando eu vejo Paulo falando sobre o corpo na sua relação, no seu brilho, na sua glória, eu fico lembrando dos textos quando os discípulos encontraram Jesus ressuscitado. Quando eles estão dentro daquela casa e Jesus entra no meio deles e diz: paz seja convosco. Como assim? Estava tudo trancado. Por que ele entrou aqui? Aqueles que gostam de comer, Jesus comeu com os discípulos depois de ressuscitado, viu? Fica tranquilo. Não sei se vai ter fome, mas dá para comer assim mesmo. Haverá uma mudança na minha situação. Por quê? Porque o corpo da ressurreição não é este. Este é imperfeito, este é terreno, este foi feito para ser semeado e ser esquecido, este foi feito para ser corruptível, vieste do pó, e ao pó você vai tornar. Mas graças a Deus, que o Senhor tem um novo corpo para nós, que vai ser em glória, que vai brilhar como as estrelas do céu, que vai ser igual ao que o nosso Senhor Jesus Cristo tem hoje. Então seremos como Ele é. Isso te dá esperança, irmão? Devia te dar esperança. Devia alegrar o seu coração. Quando você estiver perto de alguém sofrendo por causa da morte, diga a essa pessoa que ela tenha esperança
de um dia viver eternamente num corpo glorificado na presença do nosso Deus. Segunda coisa que eu quero que você pense a respeito da natureza da ressurreição. Paulo vai falar para eles que existe um momento dessa ressurreição. Irmãos, está marcado um dia e hora, um segundo, um momento na história da humanidade. A história da humanidade teve alguns momentos importantes. Quando a gente lê Gênesis, e eu espero que você esteja lendo a Bíblia, muito bom você ler a Bíblia. Quando você lê Gênesis, eu não sei quantos aqui tem cabecinha fértil. Tem adulto que tem cabeça de criança, de um lado assim, mais voltada para o lúdico, né? Não é ruim não, tá? Não sei se você fica imaginando Deus fazendo as coisas. Mas eu fico lendo aquilo lá e eu digo, peraí, Deus disse, haja luz. Alguém tem medo escuro? Alguém já ficou assim num breu total? Você tem que esperar seu olhinho acostumar para ir você vendo alguma nuance. Imagina não existindo nada e Deus chegando e dizendo, haja luz. Imagina Deus da sua grandiosidade, irmãos, esse céu não tinha nada e Deus foi colocando e moldando cada estrelas. Você conhece algumas estrelas? Eu conheço um pouco. Três Marias eu conheço. Você já imaginou o momento que Deus criou as Três Marias e Ele colocou ali? E Ele foi moldando todas essas coisas, essas maravilhas. Sabe o que eu fico imaginando às vezes? Como é que Deus fez aquela queda d'água lá aqui no Paraná, Foz do Iguaçu? Eu fico olhando para aquilo, eu tenho raiva quando o pessoal pega um negócio daquele tão bonito, tão lindo, tão perfeito e põe o nome Garganta do Diabo. Dá vontade de bater no cidadão. Que garganta do diabo? Foi Deus que fez esse negócio maravilhoso aí. Então pense nas grandezas que o nosso Deus criou. Pense no... Irmãos, você já pensou no momento do nascimento de Jesus? Gente, olha o que a história estava vivendo. Quando eu leio Emmanuel, Deus conosco, quando eu penso na grandiosidade de Deus se encarnar e estar dentro de uma redominha lá no meio de um monte de animalzinho, encarnado num bebezinho. Gente, quem viveu aquilo? Aqueles pastores, aqueles homens que foram ali e viram o Messias. Simeão no templo, gente. Pegando aquele menino, levantando e dizendo, pode me levar em paz, porque o que eu vi não tem preço. Deus é um Deus que intervém na história do homem. E sabe qual é o ato que vai existir agora? Que vai ser magnífico. Que nem Spielberg, nos seus poderosos efeitos hollywoodianos, vai poder imitar. Quando Deus chamar o nosso nome, quando Deus vir para o encontro que Ele tem com você e comigo, porque Ele marcou, irmão, e Ele não vai faltar, porque Ele disse que vem buscar, e Ele vem. E se você tiver semeado lá na terra, lá no fundo, não sei aonde, no pó, aonde o seu corpo tiver, cada minério do teu corpo, cada átomo, cada coisa mínima, voltará e será transformado pelo Deus Todo-Poderoso. Esses dias eu estava pensando sobre ressurreição e eu fiquei pensando em Abraão, nesses que já morreram há tanto tempo que nem o pó está mais perto de nós. E eu fiquei pensando, gente, não sei de onde Deus vai trazer esse pó, mas que Ele vai.
o momento da ressurreição. Leia comigo o versículo 50 ao 53. Irmãos, eu lhes declaro que nem carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Haverá um momento na história deste mundo, deste planeta, em que o Senhor Jesus volta, e Ele vem para pôr fim à morte. Ele vem para determinar que o homem possa viver novamente. E nesse momento da ressurreição, tudo vai se tornar muito claro. Vai ser um momento físico, visível. O Senhor vai estar nos ares. Aqueles que morreram em Cristo vão aparecer. E haverá uma grande ressurreição. É um momento da história. Cristo vai chamar os mortos das suas covas. Eles virão e serão transformados, os seus corpos serão glorificados, e eles então poderão habitar com o Senhor para todo sempre. Porque carne e sangue não herdam o reino dos céus. Porque aquilo que é corruptível não pode estar com aquilo que é incorruptível. Não pode. Certa vez, Moisés, na sua ânsia pela presença de Deus, ele estava com Deus no monte, e ele disse: Deus, eu estou aqui já faz muito tempo, 40 dias, 40 noites aqui, nós estamos conversando, o Senhor está me ensinando grandes coisas, mas tem uma ânsia aqui no meu coração, eu quero ver o Senhor. Queria só pedir isso, me deixa te ver. Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, se você me ver, você morre. Porque a glória de Deus não tem lugar neste corpo. Nós não iremos aguentar. É fatal, irmão. É fulminante. Mas quando nós estivermos com o corpo transformado, então aquilo que é incorruptível não existirá mais. Porque a glória de Deus estará no nosso novo corpo. E a Bíblia diz que nós então o veremos como Ele é. Estaremos na presença do próprio Deus, Cristo o Senhor, em toda a sua glória, em toda a sua majestade. E nós vamos poder participar dessa situação. É por isso que Paulo ensinou a igreja a orar: Maranata, vem, Senhor Jesus. O coração do crente precisa almejar, ansiar a volta do Senhor. Haverá um dia, Cristo voltará. Se você estiver morto, Ele vai chamar na onde você estiver. E se você estiver vivo, você vai morrer um pouquinho, vai dar uma morridinha, como diz o outro. A Bíblia diz que é como um piscar de olhos. Fechou, infartou, abriu. É necessário
nós, os que estivermos vivos, sermos também transformados por Ele, para vivermos com Ele para todo o sempre. Haverá um momento da ressurreição, um fato histórico, e eu espero, sinceramente, que o seu nome seja chamado, que você ouça a trombeta, e que o seu corpo seja transformado para a glória de Deus. Terceiro e último, Paulo vai nos ensinar nesta noite a vitória que existe na ressurreição. Leia comigo o versículo 54 em diante. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Por fim, o apóstolo Paulo lembra que a ressurreição é uma marca, e essa marca é o fim da morte. A grande tragédia do ser humano é a morte. O grande problema do ser humano foi que a morte entrou onde não devia. Quando Deus criou o homem para ser perfeito e viver eternamente, a morte não tinha lugar. A partir do momento, a morte tomou o seu lugar, e ela é tão usurpadora, irmãos, tão usurpadora, que a primeira morte na Bíblia não foi de alguém que morreu da velhice dos seus dias, foi alguém que foi assassinado. A morte, ela é cruel. Muitas pessoas têm medo, pavor de morrer. Outras, com a graça de Deus, aprendem a lidar com a morte. Algumas até não sentem frio na barriga quando ela se aproxima. Não tem problema. Mas a grande maioria do ser humano não gosta de pensar na morte. Interessante, porque há um versículo nas Escrituras, eu li hoje no velório: é melhor estar na casa do luto do que na casa que tem festa. Porque na casa onde há luto, nós paramos para refletir no nosso coração. E na onde tem festa, ninguém para refletir. As pessoas querem só se divertir, comer, beber e fazer outras coisas que a festa permite. Paulo lembra que a ressurreição vai trazer para nós o fim do nosso último adversário. O inimigo que pode pôr fim à nossa vida, que é a morte, ficará por fim sem possibilidade de fazer isso. A morte não vai mais assustar, ela vai deixar de existir. Quando nós voltarmos, se estivermos na sepultura, ou se estivermos aqui, formos ressuscitados pelo Senhor ainda em vida, transformados pelo Senhor ainda em vida, a partir daquele momento, a morte já não tem mais poder sobre nós. E o cântico do apóstolo Paulo é: ó morte! É um cântico de zombaria. Ó morte, onde está a tua vitória? Cadê o teu aguilhão? O que você pode fazer agora? Irmãos, aqueles que são imortais não precisam ter medo da morte. Então ela será desprezada. Cristo, por fim, vencerá a morte
para todo sempre. Ninguém mais vai precisar ficar preocupado em ter fim dos seus dias. Queridos, quando nós falamos sobre ressurreição, e falamos sobre eternidade, e pensamos na maravilha de Jesus nas nossas vidas, é motivo de reavivarmos a nossa fé. Eu quero, irmãos, estar no aniversário de vocês. Já pensou? A nossa irmã Rita no céu, nós cantando parabéns para ela, completando 1.600.000.000 de anos, Rita. Com velhinha e tudo. Porque a eternidade é isso. Não há mais fim. Não há mais morte. Não há mais temor. Viveremos com Deus, transformados. Seremos como Ele é, transformado para todo o sempre. Cristo venceu quando ressuscitou e vencerá novamente a morte de uma vez por todas quando voltar. E quando Ele voltar, nós também venceremos com Ele. E nós vamos poder cantar o hino, olhar bem na cara dela e dizer: cadê agora o seu poder sobre mim? Não há mais poder sobre nós. Paulo termina dizendo: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É impossível reviver sem Jesus. É impossível ressuscitar sem Cristo. Você não será chamado da morte se você não tiver uma aliança com Jesus. Não para morar com Ele, não para cantar esse hino, não para zombar da morte. Essa ressurreição de 1 Coríntios 15 é para aqueles que vão viver com o Senhor para todo sempre. É para aqueles que creem no Messias, que confiam que esse Jesus é que nos dá a vitória por causa do seu sangue na cruz do Calvário. É a fé no Senhor Jesus que vai dar direito a mim e a você, naquele dia ressuscitar, para viver eternamente com Ele. Se você está aqui nessa noite e ainda não crê nisso, entregue a sua vida a Jesus. Confie nele, porque só Ele poderá te dar a ressurreição para todo sempre. Paulo termina com um versículo que parece que está fora de lugar. Versículo 58, ele diz: portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes. Pastor, por que falar de ressurreição? Porque se existe uma coisa que te dá alegria de viver, irmãos, é saber que você vai viver eternamente, eu espero. Se existe uma coisa que pode encher o teu coração nessa vida, irmão, não é ter uma vida boa aqui. Não é ter carro, casa, dinheiro no bolso, vida boa, casar, ter filho, prosperar, babá. Sabe por quê? Porque isso pode passar da noite para o dia. Está cheio de gente próspera. O país em recessão e a prosperidade foi embora. Quantas pessoas eram ricas na época lá que o Collor pegou lá o dinheiro de todo mundo? Quantas pessoas se suicidaram naquela época? Porque de um dia para a noite não tinham mais dinheiro nem para ir no mercado comprar alguma coisa para comer. Do que vale você viver bem nessa vida? Do que vale casa, carro? Do que vale tudo isso? Por que o apóstolo Paulo está terminando dizendo isso? Irmãos, nada vale você. Nada. Sabe por quê? Por causa da sua esperança de viver com o Senhor num corpo ressurreto, glorioso, para todo sempre.
E se essa é a sua esperança, o apóstolo Paulo diz: sejam dedicados à obra do Senhor. Irmãos, se vamos passar a eternidade com o Senhor na glória, transformados, o que é essa vida? Diante de uma que está por vir em tamanha glória e majestade. Então não deve ter nada mais importante do que dedicar-se ao Senhor seu Deus. Porque no final, queridos, é isso que vai valer. E é assim que o apóstolo Paulo termina: pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Porque, com todo respeito, queridos, neste mundo é inútil. Deixa eu explicar por que é inútil. Porque você estuda, e você se forma em engenheiro civil, e você fica muito feliz com a sua engenharia, e você começa a trabalhar, e você constrói um prédio, você é o gerente, é o expert de construir um prédio como o... Qual prédio é bom hoje? O World Trade Center não vale mais. Hã? Two Towers Amalas. Você é o cara. Você construiu aquilo. Tem o seu nome no rodapé daquilo. Todo mundo passa lá e diz: ó. Sabe o que vai acontecer? Haverá um dia que ele vai vir do chão. Porque é temporal. Porque não vale. Tudo que você faz nesse tempo não tem valor eterno. Mas tudo que você faz para o Senhor não é inútil, porque vale para toda a eternidade. Pense nisso. A ressurreição, quando Paulo vai escrever, essa natureza é para nos fazer lembrar o que realmente é importante na vida que nós estamos vivendo. Ah, pastor, quer dizer que eu não vou mais trabalhar? Não, trabalhe, construa Two Towers, ponha o seu nome lá, mas trabalhe mais para o Senhor. Dedique-se mais para o Senhor. Viva mais para Ele. Ame-o mais. Porque é Ele que vai dar para você o melhor de todos os prêmios. Vida eterna, com o corpo glorificado, para a glória do Senhor Jesus. Quero terminar concluindo o seguinte: a esperança de novo céu e nova terra e um novo corpo. Preste atenção: novo céu, nova terra e um novo corpo faz parte da fé cristã. Ninguém mais tem isso. São poucos que acreditam na ressurreição do corpo. Nós cremos. O Senhor Jesus escreveu, está em Apocalipse: vi novo céu e vi nova terra. Não tem graça, irmão, andar no novo céu, na nova terra, com o corpo que nós temos aqui. Não tem graça. Não tem graça pisar lá e ficar sentindo dor no calcanhar. Não tem graça. É novo céu, nova terra e novo corpo. E é por isso que nós podemos dizer e devemos dizer que cremos nas coisas que os nossos olhos não veem. Você já viu o novo céu? Você já viu a nova terra? Já? Você já viu alguém ressuscitado no corpo transformado? Não? Eu também não.
Mas eu vi um versículo. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Deus nunca me revelou, irmão, eu nunca vi em sonho, eu nunca fui, nem chegou um anjo para mim para dizer, olha, vai ser assim. Mas eu creio no Cristo que transformou a minha vida. E nessa palavra que diz que se eu estiver morto, eu vou ouvir essa trombeta. E eu vou ressuscitar. E com a graça de Deus, não vai ser na bagaceira aqui não. Vai ser num corpo muito melhor. Amém? Você crê nisso? Deixa isso entusiasmar o teu coração. Para que você viva uma fé dinâmica para glorificar o Senhor em vida. Em nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, que maravilha pensarmos na ressurreição. Como é bom entendermos que o Senhor deixou revelado na Tua Palavra que este corpo que muitas vezes nos é pesado, ele não é para sempre. Quantas vezes nós estamos angustiados, tristes, cansados, desanimados, fruto do pecado na nossa vida. Que bom, Senhor, que este corpo não vai seguir conosco na eternidade. Mas que melhor ainda que o Senhor revela na Tua Palavra que ele será transformado. O Senhor trará para nós um corpo que vai ser semeado em desonra e chamado em honra. O Senhor vai trazer ele com glória para nós. Muito obrigado, Senhor. Que bom percebermos, ó Deus, na Tua Palavra que haverá um dia em que o mundo vai ver, ó Deus, tamanho poder do Senhor. Que o Senhor vai invadir a história mais uma vez. E o Senhor vai chamar os mortos à vida. E vai nos chamar para ser transformados na glória do Senhor. Que bom, Deus, estarmos naquele dia e cantarmos: onde está, ó morte, a tua vitória. Que maravilha que vai ser evidenciarmos a ressurreição e a vida eterna. Que essa fé, que nós não vemos, mas que nós cremos, possa alimentar a nossa alma neste dia, o nosso coração e os nossos dias ainda dessa vida, para o Teu louvor e honra. Em nome do Teu Filho Jesus, oramos. Amém.